Olá, tudo bem com você? Você que sempre acompanha aí as nossas transmissões. Eu sou Ana Paula Arantes, estamos entrando aí com mais uma live, mais uma entrevista. Você que acompanha o nosso jornal aí na versão online, também a versão impressa, e acompanha aí as nossas publicações, principalmente políticas, né, de todo o estado de Goiás, região metropolitana e de Aparecida de Goiânia. Bom, nós estamos aqui com o pré-candidato à Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás, o doutor Rafael Lara, advogado muito conhecido aí, principalmente no direito trabalhista. E a gente já quer agradecer sua solicitude, sua disponibilidade de atender o nosso convite, doutor. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. E acredito que o senhor esteja imunizado, né? Estamos com o protocolo cumprindo direitinho. O senhor está com a liberdade de tirar a máscara também. Obrigado. Já que vou fazer uso dessa prerrogativa. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de estar aqui no Diário de Aparecida. Agradecer de estar aqui com você, Ana Paula, nessa tarde. Cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, né? Online, e o Diário de Aparecida, que é um jornal que tem tanta relevância e tanto comprometimento e seriedade com as notícias. Mas eu quero agradecer também quem está nos acompanhando, o meu querido amigo Eudes, que é o pré-candidato a presidente da subseção de Aparecida de Goiânia. Né? Quero agradecer também a presença da doutora Deuseira Menezes, que é diretora da Ordem, da Thalita Hayazaki e do Ivan Trindade, que são conselheiros seccionais do AB, que estão nos acompanhando aqui no Diário de Aparecida nessa tarde de hoje, e que muito nos honra de estar caminhando junto com a gente. Obrigado mesmo por estar aqui. Então, vamos lá, a gente tem aí, né, tá prestes a registrar aí, e a gente usa aquela terminologia eleitoral, né, registrar as chapas. São 5 pré-candidatos e o senhor é um deles, né, o senhor é uma pessoa muito conhecida no meio, pelo que eu li, pelo que eu venho acompanhando e pelo que a sua assessoria nos informou. Então, para nós, é uma satisfação tê-lo aqui, né? Bom, o senhor está aí há alguns anos também na direção da ESA, né, Escola Superior de Advocacia, vem fazendo aí um trabalho brilhante e também é uma das pessoas apontadas oficialmente, segundo que a imprensa, né, tem notícia apontada do Dr. Lúcio Flávio, que vem fazendo um trabalho aí há quase 6 anos frente ao AB Goiás, e o senhor é apontado para continuar avançando aí, né, os trabalhos dele. Então eu gostaria de dizer como que o senhor chegou a esse convite e se é a primeira vez que o senhor está concorrendo aí à presidência da Ordem. O senhor pode explicar para a gente como que começou e como que as coisas estão andando? Tá bem. Ser apontado por esse grupo, pelo presidente Lúcio, como pré-candidato à presidência da Ordem, primeiro é uma honra. Lúcio Flávio é não apenas um grande amigo, mas um presidente de Ordem que admiro muito. Que admiro muito o trabalho que vem sendo feito. O Lúcio Flávio teve a oportunidade de literalmente resgatar a OAB Goiás de quando nós a recebemos. Em 2015, nas eleições, Ana Paula, era curioso como lá naquele período, na caminhada, a gente falava de ordem. A gente falava de uma ordem que tinha uma dívida de 23 milhões de reais, falava das subseções, que são as sedes da OAB nas cidades do interior, como aqui em Aparecida, que estavam abandonadas, estruturalmente abandonadas, não recebiam seus repasses, com ajustes políticos daqueles no sentido da famigerada política, do que tem de pior e não da boa política. Mais de 50 subseções. São 57 subseções. E só de olhar para trás e verificar como é aquela OAB que a gente recebeu, e hoje, em 2021, eu poder sentar aqui com você e não precisar conversar sobre a ordem, porque a ordem está em ordem. Porque a ordem, ela não aparece mais nos jornais com suspeitas de por que um rombo desse tamanho, ela não aparece mais nos jornais com polêmicas a respeito da idoneidade das gestões que passaram por ela, e a gente poder hoje conversar sobre a advocacia, que é o que me move, o que eu sou apaixonado, me faz ter muito orgulho dessa caminhada de 2016 para cá, sob a liderança do Lúcio Flávio, e me coloca muita responsabilidade em ser apontado por esse grupo que vem feito essa gestão, por toda a diretoria da Ordem, pela maioria absoluta do Conselho Seccional, de estar representando o movimento Compromisso com a Advocacia, que é quem quer não ser um continuismo de uma gestão,
mas para quem quer seguir avançando, quem quer trazer com criatividade, com inovação, novos ares para a OAB Goiás. Certo. Numa conversa prévia com o senhor me disse, olha, Ana Paula, é uma pré-candidatura, não existe proposta, mas é impossível não perguntar para o senhor o que já vem sendo conversado, como que o senhor planeja para avançar ainda mais, né? Não há nada que não possa ser melhorado e chegar a patamares de excelência, né, mundiais. Quais são as propostas do senhor, quais os anseios dos advogados, principalmente os do interior? Eu gostaria que o senhor se abrisse e conversasse, principalmente com o seu público, que pode estar assistindo agora ou venha a ver, né, a live depois, a gravação posteriormente. Excelente. Costumo dizer sempre que a construção de gestões, passar uma gestão após a outra, trazendo novos rumos, trazendo o que há de melhor que a gente se espera com a advocacia, é uma construção. Não se começa uma construção de uma casa pelo telhado, não se coloca uma janela sem subir um muro, não se pinta sem rebocar. Então a gente tem, antes de tudo, sempre que olhar para tudo aquilo que nós conseguimos resgatar, o que foi feito, para aí sim a gente colocar à frente o que queremos fazer. Por exemplo, uma das grandes pautas, talvez a mais relevante pauta que nós temos na advocacia, são as prerrogativas. E nós temos um desafio de lutar intransigentemente pelas prerrogativas da advocacia. E isso começou a ser construído em 2016. Na campanha de Lúcio Flávio de 2015, quando a gente falava em prerrogativas, a gente trazia um projeto inovador, desacreditado pelos demais grupos que ali disputavam as eleições. Falávamos da criação da primeira Procuradoria de Prerrogativas do Brasil. E eu nunca ouvi falar. Construímos e criamos a Procuradoria de Prerrogativas da OAB. Fizemos um concurso público com mais de 700 inscritos. Selecionamos advogados que prestam seus préstimos jurídicos para a Procuradoria de Prerrogativas com exclusividade à ordem, sem ter uma outra advocacia por trás disso, profissionais de altíssima competência e conhecimento técnico. E na segunda gestão nós fortalecemos essa Procuradoria de Prerrogativas. E você disse que não ouviu falar, eu vou lhe dizer por quê. Porque a Procuradoria de Prerrogativas funciona ao lado de uma comissão de prerrogativas. Qual é a diferença delas? Quando a gente tem um caso, como o recente caso do nosso colega Dr. Océlio, que foi literalmente agredido em praça pública, sim, que ganhou o noticiário, que foi bastante comentado. Lá naquele caso, Ana Paula, qual o papel da comissão de prerrogativas? Prestar o apoio imediato ao colega advogado. Em qualquer ambiente que haja violação de prerrogativas, estar presente, ir até lá. Depois, a comissão de prerrogativas foi à central de flagrantes. E, inclusive, o próprio presidente Lúcio Flávio se fez presente na central de flagrantes, tamanha a relevância que foi daquele caso. Expedimos ofício para a Secretaria de Segurança Pública pedindo afastamento do policial militar envolvido. Pedimos que a Corregedoria instaurasse o procedimento de investigação correicional. Oficiamos o Ministério Público para a instauração do inquérito necessário. Fizemos um ato de desagravo. Propusemos uma ação civil pública contra o Estado de Goiás pedindo uma indenização por danos morais à coletividade. Levamos o assunto à Corte Internacional. Mas existe um sentimento de que quando se muda a pauta, quando se deixa de falar aquilo, aquele assunto vai ser esquecido. E as pessoas envolvidas vão continuar as suas vidas, né, novamente. E aí entra o trabalho da Procuradoria de Prerrogativas. A Procuradoria de Prerrogativas pega cada procedimento desse, o procedimento correicional, o inquérito do Ministério Público, traz para dentro da ordem, cadastra esse processo e passa a ser um processo da ordem, que a gente vai acompanhar até o final e que só vai descansar quando os responsáveis estiverem devidamente processados, julgados e punidos, se for o caso. Essa é a diferença da Procuradoria de Prerrogativas. Ela não deixa esquecer, ela não deixa mudar a pauta, ela não deixa deixar o assunto ser esquecido por quem quer acompanhar. E agora o que a gente pretende fazer? Depois de criar, fortalecer, agora a gente vai regionalizar a Procuradoria de Prerrogativas. Levar ela para subseções, para os interiores,
criar os polos regionais com subprocuradores de prerrogativas que residam lá na região e não que estejam aqui em Goiânia prestando um serviço para a região norte do estado, para o entorno do estado de Goiás, para o sul-sudeste do estado de Goiás. Queremos regionalizar essa Procuradoria de Prerrogativas. Uma outra pauta muito importante, que também temos que olhar o que a gente já alcançou e enxergar o que a gente quer criar, é a própria valorização da advocacia dativa. O que é isso? A advocacia dativa é aquela advocacia que atende, Ana Paula, justamente a parcela da sociedade que mais precisa. Aquela sociedade que não tem condições de pagar um advogado e que não pode ser alcançada pela Defensoria Pública, por exemplo. E aí os advogados particulares atuam, principalmente nas subseções, no interior, em favor dessas pessoas que tanto precisam de auxílio jurídico. E esses advogados, eles recebem, ao final da sua atuação, uma certidão para pagamento por esse serviço, que é feito por meio de UHDs. UHDs. Ana Paula, talvez você não acredite, mas em 2016, quando a gente assumiu a ordem, a advocacia dativa estava há 10 anos sem receber um centavo por esse trabalho. Há 10 anos a advocacia emprestava seus préstimos para a sociedade, para aqueles que mais precisam na sociedade, e não era remunerado. Quando nós assumimos, nós começamos a trabalhar incessantemente a respeito disso e hoje eu posso lhe dizer, conseguimos aprovar 2 projetos de lei, criamos um fundo específico vinculado e aquela dívida de 10 anos, ela foi integralmente paga pelo Estado em razão do trabalho que a Ordem vem fazendo. E hoje está sendo pago o trabalho de 2018. E eu tenho certeza que na próxima gestão, Ana Paula, a gente vai zerar esse atraso. E nós vamos ter a advocacia dativa recebendo, e isso alcança justamente o interior, vai ter recebendo ali poucos meses depois do seu trabalho. E aí sim eu posso lhe dizer o que a gente propõe fazer. A gente propõe lutar na advocacia dativa, pelos honorários da advocacia dativa, nos temas que mais nos interessam, que é a revisão da tabela de UHD e do valor da UHD. O que é isso, Ana Paula? Para cada ato realizado, cada acompanhamento, existe uma tabela da quantidade de UHDs que o advogado vai receber por aquele ato. Nós temos uma tabela de UHDs defasada, em situações que se prevê pagar 2 UHDs, 4 UHDs para cada ato, quando deveria pagar 20 UHDs, 30 UHDs, para ser compatível com o valor daquele serviço prestado. Nós temos uma tabela de UHD que o UHD custa um pouco mais de R$160, enquanto deveria custar no mínimo 300. Então essas sim são as pautas. Só que, de novo, Ana Paula, se a nossa gestão não tivesse conseguido criar esse fundo de pagamento vinculado, não conseguisse pagar aquela dívida de 10 anos que existia e estava esquecida, abandonada pelas outras gestões da OAB, não tivesse conseguido finalmente chegar no momento de a gente estar quase em dia com o pagamento da advocacia dativa, nós não poderíamos chegar nessa pauta que a gente quer chegar agora. Uma outra pauta muito importante, muito relevante para a gente, Ana Paula, eu acredito muito numa advocacia empreendedora, eu acredito numa advocacia voltada para o mercado, eu acredito numa OAB que nós sejamos mais combustível e menos freio para a advocacia que quer e precisa trabalhar. O mercado de trabalho é a grande oportunidade, o grande tema que eu quero ver a OAB trabalhando. Ao lado da advocacia, afinal de contas, temos um munus público, temos um papel social relevante, mas também vivemos disso. Eu coloco gasolina no meu carro com a advocacia, eu pago a escola dos meus filhos com a advocacia. Então a gente tem que encarar essa advocacia com a veia empreendedora necessária para esses tempos atuais. E quando a gente vai falar disso, a gente tem que dialogar com a sociedade, mostrar para a sociedade que o advogado não é apenas a solução do problema, mas aquele parceiro do dia a dia, fomentando esse mercado e, acima de tudo, enfrentando talvez um dos temas que seja o mais relevante tema para a gente enfrentar e que impacta nesse mercado da advocacia. As custas judiciais exorbitantes que nós temos no estado de Goiás. Não sei se você sabe, Ana Paula, mas as custas judiciais aqui no estado de Goiás, elas são das mais caras do Brasil. Há 30 anos. E esse é um tema difícil de ser enfrentado, trabalhado. Nossa gestão lutou.
dialogou com o tribunal se dispôs ao diálogo, mas tivemos que ir ao CNJ brigar com as custas. Perdemos essa luta no CNJ. Não a AB Goiás perdeu, mas a advocacia brasileira perdeu, porque o CNJ entendeu que esse é um assunto de competência legislativa da Assembleia e iniciativa do próprio Tribunal de Justiça. Isso vira um tema político. E eu lhe afianço que dificilmente encontraremos um outro tema em que a gente vai ter tanta energia política para debater, reunir a sociedade civil em torno dele, como as custas judiciais aqui no estado de Goiás. Eu venho da advocacia trabalhista, Ana Paula. A minha atuação no Tribunal de Justiça é quase inexistente. Então, eu quero com muita energia comprar, em nome da advocacia, essa briga que evita e impossibilita não só o acesso à justiça da população. As custas judiciais cerceiam o acesso à justiça. Quantas pessoas já não desistiram de uma demanda pelo alto valor das custas, mas que impactam consequentemente no mercado de trabalho da advocacia. Entre tantos outros temas que, se eu começar a falar de todas as propostas, são tantas propostas legais que a gente tem para trazer, aí eu acho que eu tomo o tempo inteiro da live e fico falando sozinho. Olha, e a gente devolve a palavra, seria tão indelicado. É uma aula, né, gente? A gente, assim, as informações que o senhor passa para mim é uma aula, e acredito que para muita gente também. O senhor, como presidente, o senhor ainda é o presidente da ESA, né? Da Escola Superior de Advocacia. Sou sim, eu sou o diretor-geral da ESA desde 2016, há 2 gestões com o presidente Lúcio. Certo, ou seja, quase 6 anos, né? 5 anos. Você pode me falar como que o senhor chegou à ESA, como que estava o cenário lá e como que o senhor vê atualmente como está? Como foi a sua direção, sua administração, digo, lá? Ana Paula, eu tenho muito orgulho da Escola Superior de Advocacia e sempre tive. Antes de ser diretor da ESA Goiás, eu fui por 4 anos presidente do IGT, o Instituto Goiano de Direito do Trabalho. Então eu estou há 10 anos trabalhando pela formação jurídica, pela educação aqui no estado de Goiás. A educação é a minha paixão, é aquilo que brilha meus olhos. Eu acredito muito que a gente só muda qualquer realidade pela educação e pela formação, seja ela profissional, seja ela uma formação mais ampla. É por isso que eu fui à academia promover a minha dedicação à academia e transfiro isso e tenho esse sentimento de a gente construir isso junto com a advocacia e a sociedade. Quando assumimos a ESA Goiás em 2016, eu confesso que encontrei uma escola superior de advocacia terceirizada, elitizada e distante do interior. Essa era a realidade. E quando chegamos lá, com cursos e eventos tímidos, ocasionais, a Escola Superior de Advocacia funcionava quase como um órgão de divulgação de pós-graduação de terceiros. Começamos uma verdadeira revolução da escola. E foi a primeira vez na história da UAB Goiás que a Escola Superior de Advocacia chegou presencialmente em 100% das subseções do estado de Goiás, com cursos presenciais mais de uma vez. Existia um lema que eu falava muito com os coordenadores, com a diretoria da Escola Superior de Advocacia, que é onde a gente tiver um advogado com vontade de aprender, a escola vai estar presente. Então a gente saía de Goiânia para fazer curso, por exemplo, com a nossa subseção mais distante, Posse, ou com a comarca mais distante do estado de Goiás, Campos Belo, que fica a 620 quilômetros daqui. No passado, quando a gente falava, olha, vamos dar um curso em Campos Belo, nós tínhamos dificuldade de encontrar um professor, Ana Paula. E aí, com criatividade, com inovação, nós criamos dentro da Escola Superior de Advocacia adicionais ao professor pela distância que ele percorreria para dar aula. E ir até as subseções que mais precisavam, que são as mais distantes, passou a ser um incentivo em que a gente hoje abre uma oportunidade de curso nas subseções mais distantes e é uma disputa para dar. Eu tenho um orgulho dessa caminhada. Em 5 anos e 8 meses de gestão, nós já entregamos 97 mil certificados de participação nos cursos e eventos da Escola Superior de Advocacia. Esse número ele é muito mais que o triplo de qualquer outra referência, qualquer outra gestão. E quando eu falo em 97 mil certificados, eu não estou falando de inscritos.
Eu estou falando de colegas advogados que se inscreveram e assistiram no mínimo 75% de um curso, que participaram. Isso tudo, Ana Paula, ainda veio e encontrou no meio do caminho algo que a gente nunca esperou encontrar, a pandemia. Porque nós tínhamos a aptidão dos cursos em sala de aula. Nós não estávamos preparados ainda para a realidade online. E quando absolutamente todo mundo não sabia o que fazer, que estávamos em absoluto lockdown, a Escola Superior de Advocacia de Goiás, ela foi pioneira no Brasil, as lives jurídicas. O conselheiro federal, o ex-presidente da OAB de Minas, Antônio Fabrício, costuma dizer sempre que tem oportunidade, um certo exagero do amigo, dizendo que a ESA Goiás foi a inventora da live jurídica. Olha. Porque naquele momento a gente só tinha live sertaneja, a live de tentar trazer um pouquinho de acalento para aquele momento difícil. E a gente, de repente, começou a primeira live jurídica, de fato, do sistema OAB do Brasil, entre a OAB e a Escola Superior de Advocacia, foi na ESA Goiás. Nós tivemos, para você ter ideia, a primeira live jurídica da vida do presidente Lúcio Flávio conosco na ESA Goiás. Eu tive o privilégio de fazer a primeira live da vida do Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal do OAB. Lênio Streck, talvez uma das maiores autoridades do direito vivas no Brasil hoje, fez a sua primeira live conosco aqui na ESA Goiás, lá da casa dele, no Sul. Então, em todos os momentos que a gente encontrou dificuldade, nós tivemos criatividade e a gente foi capaz de inovar, suplantar aquela dificuldade e ainda deixar uma marca da Escola Superior de Advocacia e por tudo aquilo que foi feito. Sempre com uma ajuda constante de toda a diretoria da escola, dos coordenadores da escola em cada uma das subseções, do nosso staff. Eu não acredito em nada que você faz sozinho. Eu acredito na construção coletiva, eu acredito na mudança de realidade por aí. Certo. Doutor, e como que o senhor pensa então para o futuro da ESA? Porque com todos esses avanços, o que eu ouvi aqui para mim são coisas espetaculares, né? Como que vocês estão nas aulas? Já retornou, está no sistema híbrido, presencial, está online, e o futuro? Ana Paula, semana que vem, não, na outra semana, nós vamos ter finalmente o primeiro congresso da ESA pós-pandemia, que teremos público dentro de um auditório. Eu me arrepio, sabe? Eu me arrepio, porque é tão emocionante a gente voltar. É uma sensação de estar perto de voltar para uma vida normal. E nós vamos ter o Congresso da Advocacia Jovem no dia 14, 15 e 16 de setembro, aqui em Goiânia, com palestrantes do Brasil inteiro, palestrante da Bahia, palestrante do Sul, de Minas, de Brasília, presencial. E sabe o que é melhor? Quem não puder, ou se não couber, ou quem quiser se resguardar, vai poder acompanhar online. Ele vai ser presencial e híbrido, e na verdade híbrido, porque ele é presencial e online ao mesmo tempo. Então já no dia 14, 15 e 16 a gente vai fazer isso. Os cursos da ESA Goiás, a partir dessa data também, vão voltar a ser presenciais nas subseções, levando conhecimento para a advocacia com todos os protocolos sanitários ainda necessários. Mas virtual vai cessar? Não. Vai continuar. Temos um novo momento e um novo normal. Não é possível mais se pensar em ensino sem a possibilidade de interação online e participação à distância. Essa entrevista poderia ser gravar o senhor, num vídeo, preparar uma produção para o nosso online, nossa versão impressa, mas hoje não tem como. A nossa conversa tem que ser transmitida, tem que ser gravada. E é uma oportunidade que a gente pega, não apenas a informação, mas que a gente pega o sentimento das pessoas que estão ali. É outra realidade, é outro momento, né? Indo para a ESA Goiás do futuro, a gente quer abranger ainda mais os cursos da ESA Goiás, trazendo ainda mais qualidade, cursos práticos, oficinas do dia a dia da advocacia e quem sabe a gente poder incentivar cada vez mais produção científica na advocacia aqui em Goiás, com incentivo de mestrado, doutorado, revistas jurídicas devidamente qualificadas na CAPES,
esses são sonhos que a gente está muito próximo de realizar e que se não tivesse feito esse trabalho de reconstrução nos últimos 5 anos e meio, a gente não conseguiria pensar nisso para a próxima gestão. Certamente, doutor, vai chegar lá. Vai. Né? E vai ser destaque aí internacional, né? Hoje é numa câmerazinha você coloca todas as suas ideias, suas conquistas aí para o mundo todo. A ESA Goiás fez, desculpa Ana Paula, mas você falou do destaque internacional, nós fizemos lives com professores da Colômbia, da Itália, da França, maravilhoso. A ESA Goiás promoveu a publicação de um livro, Respostas da Covid ao longo do mundo, e que foi publicado no início desse ano, em março mais ou menos, que é o primeiro livro jurídico que tem autores dos 5 continentes do mundo. É e-book também? É e-book também. Pode divulgar para a imprensa? Pode, eu posso te mandar depois, mas o nome é em inglês. A gente traduz. COVID-19 Legal Responses to the World. São as respostas jurídicas que o mundo deu à Covid-19. Vou te mandar o link e criação, acredite se puder, aqui da ESA Goiás. Bom, é o presidente, né, o dirigente aí da ESA Goiás que está informando a gente, então com muita profundidade aqui. Eu, assim, sinceramente, eu fiquei impressionada, né, com todas as explicações, as revelações que o senhor fez aqui. Bom, quais as suas propostas para as mulheres na advocacia, doutor? Estou vendo que na sua comissão aqui, é comitiva, né, tem ali a doutora, só pode repetir o nome dela? Doutora Delzira, que é a atual diretora da OAB Goiás, tem a doutora Thalita Hayazaki, que é conselheira seccional de Goiatuba, uma grande advogada, mulher e liderança do interior. Certo, e as propostas do senhor para a advogada mulher? Vamos lá. São muitas particularidades desse São. mundo, né? Em primeiro lugar, é bom lembrar que nós teremos na próxima gestão a maior e mais efetiva gestão da OAB em se tratando de mulheres da história da ordem. Como que o senhor respalda isso, garante? Isso vem naturalmente em decorrência da paridade nas chapas. Todas as chapas têm 50% de mulheres em todos os cargos. Isso vai trazer efetividade da participação das mulheres em número. Só que de nada adianta a gente ter números se a gente não dá espaços verdadeiros e oportunidade de voz e de ação. E nós temos, a doutora Delzira, que aqui está, é um exemplo de uma diretora da ordem que, independente de determinação legal, não existia uma determinação legal, independente disso, já participa desde 2 gestões atrás na diretoria da OAB, fazendo a diferença aí nessa pauta. Só que, muito mais do que questões subjetivas de fortalecimento do espaço da mulher, nós temos que pensar nas questões objetivas. E mais uma vez, Ana Paula, vou pedir licença para contar um pouquinho do que a gente já fez também. Aqui no TRT da 18ª Região, que é o Tribunal Regional do Trabalho, além de ter contribuído com o local de amamentação do TRT, a OAB Goiás construiu uma brinquedoteca que está lá disponível e à disposição para as mães que vão fazer a audiência. Foi inaugurado há pouco tempo. Foi antes da pandemia, já tem uns 2 anos que foi inaugurado. E é uma coisa tão legal, um projeto tão bonito, porque você possibilita às mães que têm suas crianças, seus filhos pequenos, ou os pais que estão cuidando de seus filhos pequenos e vão fazer uma audiência, chega lá, deixa na brinquedoteca. Igual uma brinquedoteca, eu diria que dessas de shopping center, que tem alguém que cuida, que fica com seu telefone, que qualquer coisa você vai ser chamado, e que isso é raro existir no Brasil, em pouquíssimos lugares existem, né? Mas falando em questões ainda mais relevantes, e aí pegando um gancho lá na Procuradoria de Prerrogativas, na Comissão de Prerrogativas que eu te falei, grande pauta que a gente tem, nós vamos ter na próxima gestão uma super comissão de prerrogativas, a maior comissão de prerrogativas do Brasil. E eu tenho a ousadia de falar que é a maior comissão de prerrogativas do Brasil, porque assim como nós inovamos e criamos a primeira Procuradoria de Prerrogativas do Brasil, agora nós vamos criar a Supercomissão de Prerrogativas. Supercomissão como? Criando as vice-presidências específicas de prerrogativas, com um olhar específico, com o cuidado de quem realmente está íntimo e próximo a determinado tema. Então nós vamos ter a vice-presidência do sistema prisional, que é uma grande pauta
das prerrogativas da ordem, da advocacia criminal extrajudicial, da advocacia criminal judicial. Teremos a vice-presidência da Comissão de Prerrogativas da Advocacia Trabalhista, da Advocacia Previdenciarista, e entre os diferentes temas, nós teremos a vice-presidência de prerrogativas da Mulher Advogada, para que a gente possa ter um olhar especial à mulher advogada no exercício da profissão, porque, Ana Paula, infelizmente, nós ainda temos violações de prerrogativas da mulher advogada, desrespeito da mulher advogada, por vezes até assédio da mulher advogada, pelo simples fato de ser mulher. Negra, que eu ouço, sabe? Que eu ouço Acho que isso potencializa, porque você acaba cumulando 3 discriminações nisso que você acabou de falar. A discriminação de gênero, que existe por si só. A discriminação de raça, que existe por si só. E a discriminação da atuação da advocacia criminal, que existe por si só. E sabe por que existe a discriminação da atuação da advocacia criminal? Por 2 motivos. O primeiro é a discriminação da sociedade, de não conseguir, por vezes, enxergar o direito à defesa, o direito constitucional de representação que aquele que está sendo acusado de ter cometido um crime ou das condições que ele eventualmente cometeu um crime tem, e da necessidade de representação. E aí costuma-se confundir, costuma-se não, determinados setores que de forma preconceituosa o fazem, acabam tentando fazer uma confusão entre a atuação da advocacia e os seus respectivos clientes com direito constitucional de defesa. O segundo motivo dessa discriminação da advocacia criminal, ele se dá porque o Estado enquanto esse ente estatal, seja ele município, Estado ou União, infelizmente, é comum o Estado sonegar direitos fundamentais, direitos humanos. Além de tudo, há 2 situações muito especiais. Aquela pessoa em situação de miserabilidade, de rua, e aquela pessoa que está sendo acusada de um crime ou que está eventualmente presa. E a essas pessoas, a última esperança que elas têm, Ana Paula, o último dique de esperança, o único suspiro de esperança é a advocacia. É a advocacia. É a voz da advocacia. E esse tema dos direitos humanos é um tema que me move muito. Eu sou doutorando em Direitos Humanos aqui na Universidade Federal de Goiás. E eu acredito que a ordem tem um papel de defesa dos direitos humanos que a gente não pode abrir mão dele. Um papel de proteção de direitos humanos acima das diferenças políticas que tentam impregnar nos direitos humanos para tentar tornar até essa expressão pejorativa. Direitos humanos é direito da sociedade, é direito para mim, para você, para quem está assistindo, para todos nós. Bom, doutor, o nosso tempo a gente tem que remir o tempo. Poxa, que pena, tá tão legal. Pois é, administrar algo tão difícil, né, que é o tempo. Mas tem mais uma pergunta, um pouquinho polêmica, eu posso perguntar, doutor? Sempre. Lá vai. Então, a OAB, ela é vista, não quero dizer acusada, mas vista historicamente, assim, de promover escritórios de advogados, né, inclusive de advogados influentes em Goiás. Como que o senhor acredita, assim, que a OAB, que a ordem deveria atuar com mais democracia? Não sei se o senhor entendeu a minha pergunta. Ana Paula, eu me formei muito jovem, né? Com 22 para 23 anos de idade. E quando eu comecei na advocacia, assim como 99% dos meus colegas, eu não tive a sorte de herdar um escritório, o privilégio de ter vindo de uma família jurídica, de políticos. Eu costumo brincar que nem presidente de associação de bairro eu tinha em casa. Meu pai e minha mãe não tinham nem curso superior quando eu comecei. E eu confesso que eu vi a OAB assim também. Aquela OAB para os poucos e privilegiados, OAB para os grandes escritórios. E eu confesso que eu passei muitos anos do meu exercício profissional duvidando se seria possível, mas acreditando e lutando muito. Acreditando e lutando muito. E os anos foram se passando, a gente foi trabalhando, eu fui me envolvendo com a ordem. E quando Lúcio Flávio, primeiro presidente da OAB, que não veio de família tradicional da advocacia, mesmo que ele tenha vindo de uma família que tinha uma certa tradição política,
ele gosta de brincar que é filho de psiquiatra com psicóloga para ele ser melhor compreendido, né? O Lúcio começou um processo de democratização da ordem. E aí, dentro desse contexto que o Lúcio começa a criar, hoje, 6 anos depois, um jovem advogado, eu falo jovem porque eu sou o mais jovem dos 5 pré-candidatos, um jovem advogado que é o único que não vem de uma família tradicional da advocacia, que não vem de uma família tradicional da política, sabe? O único que foi membro, eu comecei na AB como membro da Comissão da Advocacia Jovem. Depois de alguns anos trabalhando, meu primeiro cargo na ordem foi ser subcoordenador da subcomissão OAB vai escola da Comissão da Advocacia Jovem. Eu era o sub da sub. Eu era o sub da sub, ninguém nunca ouviu falar. Eu queria trabalhar, eu queria realizar, eu queria entregar, desde sempre. E hoje eu tenho o privilégio de ter alcançado um escritório bem posicionado no mercado e de poder trabalhar e ter orgulho do trabalho, sabe? De orgulhar meus pais dessa história, minha mãe, no caso, que meu pai já é falecido. E eu realmente acredito que a gente deu um primeiro passo e essa própria eleição da ordem é uma consolidação dessa democratização de uma OAB que não é para poucos, que não é para quem herdou um grande escritório, que não é das grandes bancas. Eu ouso dizer que eu seria o exemplo de que dá para chegar lá, de que dá para a gente construir esse caminho e fazer acontecer, vindo absolutamente do nada, pensando em desistir, Ana Paula, todos os dias dos meus 6 primeiros anos de profissão. Todos os dias, mas persistindo, com resiliência. Então eu acredito que a ordem, ela está aí sim. E a gente tem provado isso nos últimos 6 anos e eu quero potencializar mais isso nos próximos 3 anos. A ordem está aí sim, para quem está chegando agora, para os jovens advogados, para os pequenos escritórios. Eu quero apresentar essa jovem advocacia, uma incubadora de novos escritórios, dando suporte para quem quer começar, para começar de forma digna, para começar de cabeça erguida e para mostrar que nós somos tão advogados quanto qualquer outro. Só falando em começar, o senhor teve um começo, né? Já não pegou, como diz assim, desculpa o termo bom de andando, né? Só começou. Bom, doutor, minha penúltima entrevista, eu vou repetir uma pergunta que eu não fiz aos outros 3, só na penúltima e agora para o doutor. Suponhamos, né, que o senhor ganha essa eleição, né? Tudo pode acontecer, registrar chapa e tal, e chega lá. Como será o relacionamento da ordem com a imprensa? O que o senhor vai avançar assim, nessa questão? Nós, os repórteres, jornalistas? Eu acredito muito que a OAB e a imprensa são 2 instituições civis que têm uma relevância inafastável na sociedade. Nós não somos poderes instituídos, mas temos relevância como tal. E acredito que a liberdade de comunicação, de imprensa e a ordem ao lado dessa liberdade de comunicação e imprensa a todo tempo é essencial. Tenho já uma relação com a imprensa há vários anos, tenho muitas oportunidades, graças a Deus, de poder conversar, dialogar com a sociedade, de levar conhecimento, de levar esclarecimentos à sociedade, tanto em sala de aula, por meio de palestras, lives e com a imprensa há bastante tempo. E acho que a OAB e a imprensa são, de fato, esteios da comunicação e da transparência de qualquer sociedade. Bom, pelo que eu percebi então, será um sucesso. Não tenho a menor dúvida disso. Então tá bom, doutor. Tem algo que nós não perguntamos que o senhor gostaria de falar? Olha, costumo dizer que não existe pergunta difícil ou proibida, ou que não possa ser feita, mas eu gostaria, se você me permite, de deixar um pedido e um recado. Sim. Um pedido de apoio, um voto de confiança em todos aqueles que acreditam nessa caminhada, que se identificam, que sabem que a gente tem um compromisso com a advocacia e que estão prontos para começar a construir o futuro a partir de agora. Porque em novembro nós teremos eleições da OAB para decidir a próxima diretoria, a próxima presidência da OAB Goiás.
E eu gostaria muito que a gente tivesse a oportunidade de a gente, no dia das eleições, exercer uma das maiores conquistas que nós temos na história democrática recente do Brasil, que é o voto secreto. A gente não pode abrir mão de forma alguma do sigilo do voto. E, infelizmente, eu tenho percebido que e me assusta quando as pessoas colocam em xeque a idoneidade eleitoral, e me assusta quando pessoas defendem o fim do voto secreto. Porque o voto eletrônico numa eleição da OAB, Ana Paula, nada mais é do que o fim do voto secreto. E me assusta quem tem coragem de levantar isso. Me assusta verdadeiramente. Porque o voto eletrônico não é do advogado com o notebook dele dentro de casa. O voto eletrônico é uma repartição pública, um grande escritório, colocar um computador para votação e falar, vem aqui e vota. E eu acredito no sigilo. A gente não pode abrir mão da maior conquista da democracia brasileira, que é você poder votar com a sua consciência. E é nesse dia de a pessoa poder, ela e a sua consciência estar diante da urna, é que eu gostaria que o movimento Compromisso com a Advocacia fosse lembrado, para que a gente pudesse ter a honra, no momento certo, de representar a advocacia do nosso Estado. Certo, doutor Rafael Lara, o Jornal Diário de Aparecida deseja sucesso para o senhor. Eu sei que é um início, né, uma pré-candidatura, mas logo vem o registro das chapas aí e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Só tem mais um caminho para prosseguir aí. O senhor, de antemão, já está convidado para estar conosco aí, pós, né, tudo organizado, o senhor como candidato, para a gente conversar novamente. Ana Paula, sempre que tiver oportunidade, você pode ter certeza que eu estarei aqui. É uma honra para mim conversar com o Diário de Aparecida, uma honra para mim conversar com todos que estão nos acompanhando agora ou aqueles que vão assistir depois. Eu tenho certeza da repercussão desse momento e estou sempre à disposição. Obrigada. Você que está acompanhando aí as nossas lives, e em outra oportunidade o doutor Rafael Lara vai estar conosco. Doutor, de novo, sucesso para o senhor, tá? Nós esperamos o senhor aqui novamente e o senhor ainda está com a oportunidade de fazer a sua consideração final para o seu público nessa câmera aqui, tá? Fica à vontade. Eu gostaria de convidar você, advogado, advogada, que tenha se identificado com as nossas ideias, com aquilo que a gente propõe, com essa história de trabalho pela advocacia, em que eu aqui estou como líder desse movimento Compromisso com a Advocacia, pré-candidato à presidência do Conselho Seccional, ao lado do presidente Lúcio Flávio, que é pré-candidato ao Conselho Federal. Eu quero convidá-lo para conhecer mais o nosso movimento. Por meio das nossas redes sociais, Compromisso AB, no Instagram, no Facebook, no site, ou até pelo meu Instagram pessoal, que tem meu nome, e também aqueles colegas advogados, advogadas que estejam em dúvida, que tenham algum questionamento, alguma pergunta, que gostaria de qualquer tipo de esclarecimento, dizer a vocês que eu estou à disposição, tá? Seja pelas redes ou seja semanalmente em um café da manhã que a gente promove na Casa do Compromisso, um local bem gostoso que a gente recebe com um clima familiar, todos aqueles que querem dialogar sobre a advocacia. Você é meu convidado. Muito obrigado. Obrigada por você que nos acompanha sempre, que você tenha aí um dia brilhante e até a próxima.